Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a essa terceira temporada do podcast Café com Fio. Eu sou Andrés Costa e hoje eu tenho o prazer de conversarmos sobre cenário macroeconômico e fundos imobiliários, essa correlação existente aí entre essas duas temáticas. Com ela, Sabrina, que é doutora em finanças, sabe tudo e mais um pouco a respeito aí, tem muito conhecimento para agregar com a gente. Sabrina, doutora Sabrina, seja muito bem-vinda a esse podcast. É uma honra, um prazer estar conversando contigo. Gostaria que se apresentasse, né, para o pessoal que ainda não te conhece, para a gente ir falando a respeito aí dessa parte macroeconômica antes de adentrar nos fundos imobiliários. Excelente, André. Então, começar agradecendo também o convite, né? É um prazer estar aqui com você, com a audiência, falando de um tema tão importante, um tema que eu gosto muito, que você gosta muito, que quem está aqui nos escutando também está buscando. Então, espero que esses próximos minutos aqui sejam bastante proveitosos, que eu consiga contribuir. E é curioso, né? Quando você fala doutora Sabrina, parece que eu sou velha, assim, sabe? Dá uma robustez no negócio. Mas como, né, a Andrea colocou, pessoal, eu sou a Sabrina, então hoje eu sou especialista em recomendação e estruturação de portfólios, atuo principalmente no Itaú, nessa parte, e também, né, através do meu Instagram, Mercado Financeiro, então eu tenho toda uma parte de cursos de formação de investidores, do básico até o avançado, e estava conversando aqui nos bastidores há pouco com a Andréia, justamente sobre essa questão do doutorado, que durante boa parte da minha carreira eu quis ser professora universitária. Então, fez muito sentido para mim investir o máximo possível na educação. Então, foram 10 anos seguidos de universidade, 4 de graduação, 2 de mestrado e outros 4 no doutorado. Acabou que eu realizei esse desejo, né, de ser professora universitária, mas acabou novamente o mercado me puxando, eu gostando mais dessa parte de cá. Abandonei parcialmente a vida universitária, mas ainda sigo como professora nos meus cursos, então é uma parte que eu gosto muito de finanças, de investimentos, e realmente vai ser um prazer, né, a gente passar esses próximos minutos dividindo um pouco mais de cenário. Então, tem algumas coisas de cenário que parecem que perdem a validade, porque a gente pode estar falando de algo que aconteceu num determinado momento, mas é tudo muito aprendizado e que a gente vai carregando, vai formando, né, essa bagagem com o tempo, com a experiência, e algo que aconteceu no cenário aqui, você pode lembrar no momento posteriormente. Então, acredito que a gente tenha muito papo pela frente mesmo. E obrigada mais uma vez, então, André. Eu que agradeço e realmente, né, e isso impacta muito quando a gente olha em relação aos ciclos econômicos. Então, cada fase dos ciclos econômicos acaba ali trazendo uma influência, por quê? Porque eles não se encerram, né? Eles continuam, é um ciclo, ele começa uma fase, vai para outra, vem para outra, vai para outra, e de tempos em tempos acaba retornando novamente. Então, por isso é importante a gente trazer esse tema aqui para que vocês aí observem, analisem, entendam a importância da parte macroeconômica também, né, principalmente nos investimentos. Mas vamos falar, como que você tem visto, Sabrina, o cenário macroeconômico nacional? Legal. E aqui, até puxando um pouco do gancho do que você trouxe para a gente agora na sua fala, muitas vezes o investidor, quando ele está no processo de alocação, de colocar o seu dinheiro ali no mercado financeiro, ele já quer a resposta de fundo imobiliário eu compro qual ativo nesse momento. Então, assim, muitas vezes a gente começa já do fundo do funil e ignora tudo que está por cima. Então, é muito importante a gente ter essa noção de cenário macroeconômico, porque os investimentos, a gente sabe, não estão dentro de uma bolha imunes ou protegidos ao que está acontecendo no cenário macro. Mais do que isso, muitas vezes eles são fruto do que está acontecendo no cenário macro. Então, para o investidor, né, para quem está nos acompanhando, pense um pouco nisso. Muitas vezes eu entendo, né, a gente já quer a resposta ali do fundo imobiliário específico que eu vou comprar,
Mas antes, para essa decisão ser assertiva, eu preciso dar alguns passos atrás, e esses passos, né, envolvem justamente essa questão de entender o cenário. E aqui é interessante, André e pessoal, que a gente está conversando do cenário, né? A proposta é falar um pouco do cenário global, e aqui eu preciso desse outro parênteses. Nós também, né? Aqui, quando a gente fala talvez do cenário nacional especificamente, a gente não consegue falar de Brasil sozinho. Acaba que muitos momentos, né, uma série de relações no exterior influenciam aqui também. E você trouxe agora há pouco para a gente essa questão dos ciclos econômicos, né? Então, é importante, quando a gente pensa em cenário, entender qual momento do ciclo a gente se encontra. A gente vê aqui no mundo como um todo, há algum tempo, uma briga com a inflação, né? Uma tentativa de uma série de bancos centrais no mundo para trazer a inflação para mais próximo das suas metas. Então, isso tem acontecido, isso vem acontecendo nos emergentes, isso vem acontecendo nos países mais desenvolvidos. Estamos em estágios diferentes, né? O Brasil começou um ciclo de aumento de juros e possivelmente começará um de queda primeiro que os Estados Unidos, que a Europa e outros países, por exemplo, mas eu acho que um ponto central quando a gente fala justamente de cenário nesse momento, aqui não só Brasil, mas mundo também, é entender essa questão da inflação. Essa inflação, pessoal, a gente tem essa percepção dos motivos pelos quais ela foi gerada, né? Então, a gente agora fala no momento de pós-pandemia, e é interessante porque essa pós-pandemia, em alguns locais, ela é mais recente, como a China. Então, a gente começou o ano de 2023 discutindo ainda a reabertura da China. A política de Covid zero na China aconteceu durante um tempo muito prolongado. E a gente sabe que a China é um comprador do mundo e é um comprador forte de Brasil, né? Então, assim, essa questão do pós-pandemia, no Brasil já tem mais tempo de pós-pandemia, na China é algo mais recente, mas tudo isso, né, esse momento de demanda reprimida, acabou gerando inflação no mundo como um todo. Então, quando a gente olha um pouco mais nos blocos, a gente vai vendo um pano de fundo similar do cenário macro, mas talvez em estágios diferentes. Aqui, só destrinchando um pouco melhor para vocês, quando a gente pensa, por exemplo, na própria China, o que a gente percebe lá em geral é uma recuperação que a gente coloca como uma recuperação cíclica que tem acontecido de forma forte. O primeiro trimestre na China foi um trimestre bastante robusto, impulsionado justamente por essa reabertura, como eu disse para vocês, do pós-Covid. O setor imobiliário é um setor muito relevante na China, ele segue pesando lá sobre a atividade, então a gente vê as autoridades chinesas, né, adotando medidas de estímulos adicionais nesse setor. A gente percebe também que a gente observa uma preocupação na China, que isso pode influenciar aqui no nosso cenário, com uma desaceleração econômica mais forte agora no segundo trimestre e até no terceiro trimestre também. Então, isso acaba colocando uma certa pressão nas autoridades chinesas para adotarem medidas adicionais de estímulos, especialmente nesse setor imobiliário que continua mostrando alguns sinais de fraqueza. Então, China, pessoal, quando a gente pensa um processo de reabertura, esse é um processo que impacta muito aqui várias empresas, e o país como um todo tem relações, né, comerciais fortes com a China. E lá o que a gente está observando é como que vai se dar esse ritmo, né, dessa retomada econômica, desse crescimento de atividade. Se a gente pega um voo e passa para a Europa, né, logo ali perto também, um ponto bastante importante é que houve uma preocupação mais no passado com a questão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia e os efeitos que isso teria no cenário global como um todo, principalmente nos pontos da inflação, de desabastecimento. Esse é um ponto que, em termos econômicos, já está um pouco mais pacificado, e o que a gente tem visto lá é o Banco Central Europeu elevando as suas principais taxas de juros. Então,
o ritmo de elevação, né, ele está sendo cadenciado, mas em geral, a cada reunião sobe aí 25 pontos base, então a taxa lá já está por volta aproximadamente de 3,75%, 4%. Os membros do Banco Central Europeu têm mostrado que talvez novas altas ainda sejam necessárias, e isso já é um pouco diferente do cenário que a gente discute aqui no Brasil, que já é justamente quando que a Selic começa a cair. E aí a gente sabe, por exemplo, que esse é um ponto muito importante quando a gente fala para o próprio mercado de fundos imobiliários, que a gente vai explorar um pouco mais. Então, na Europa, basicamente, pessoal, os núcleos de inflação, os dados de inflação mostram ainda uma inflação resiliente, tem dado sinais que o Banco Central Europeu precisa continuar subindo esses juros para conseguir convergir para a meta. E aí, o último ponto do internacional, para a gente falar mais especificamente do local que eu gostaria de trazer para vocês, Estados Unidos, né? Então, a gente também estava conversando aqui há pouco, porque muitas vezes as pessoas podem ter um pouco mais de dificuldade de entender, mas o quanto que acontece lá influencia aqui, essa questão do dólar estar barato agora, tem oportunidades, então, qual que é o cenário que a gente tem nos Estados Unidos? No começo de 2023, no primeiro trimestre, a gente teve alguns eventos de crédito que foram importantes. Esses eventos de crédito impactam também os fundos imobiliários, especialmente os fundos que têm recebíveis, né, têm CRIs dentro das suas carteiras. E esse cenário de crédito nos Estados Unidos, né, a gente teve eventos com alguns bancos, o Silicon Valley Bank, então o Signature, algumas instituições financeiras lá precisando de socorro, porque os juros nos Estados Unidos também alcançam patamares históricos. E isso porque agora o FED, né, o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, também precisou aumentar os juros. Na última reunião do FONC, né, que seria o nosso Copom, fazendo um paralelo, na última reunião do FONC, ficou definido, então, uma pausa no aumento dos juros, mas não quer dizer que o ciclo tenha encerrado. Então, o FED é um banco central muito orientado aos dados. Então, sai um dado de inflação, o FED confere para ir vendo se já pode flexibilizar essa questão dos juros ou não. Basicamente, o que a nossa expectativa que aponta de cenário macro para os Estados Unidos é que a gente não deve ter corte de juros lá nesse ano, talvez no segundo semestre do ano que vem. Então, os cortes de juros já estão mais descartados, e isso tudo é importante, pessoal. Falamos de China, falamos de Europa, falamos de Estados Unidos, porque no fim das contas, o dinheiro é um só. E esse cenário acaba determinando para onde que o dinheiro vai. Se ele vai fluir mais aqui para o Brasil ou se ele vai para um cenário, né, como o cenário americano, chinês, europeu, por exemplo. E aí vamos falar de Brasil, né, passando especificamente para o cenário macroeconômico global. Os bancos centrais têm tido realmente muito destaque, né, nesses últimos períodos, no mundo como um todo, como a gente está conversando agora. Quando a gente olha para os dados de juros aqui no Brasil, o Banco Central, em geral, ele tem mantido uma postura mais cautelosa, reforçando aí que a política monetária deve ser paciente, deve ser serena, especialmente num ambiente de expectativa de inflação desancorada. Então, quando a gente discute juros no Brasil, a gente sabe que a gente esteve lá naquela conversa de ciclos, né? Num juros de 2%, um patamar que eu particularmente entendo que foi muito baixo, né, para o que a gente tem de estrutura de Brasil. Então, tivemos lá uns juros de 2%, e aí, nesse cenário, a busca pela renda variável aumentava muito, né, pelos próprios fundos imobiliários. Quando a gente olha a crescente da quantidade de investidores nesse segmento, a gente viu que juros baixos acabou beneficiando isso. Muitas vezes o investidor faz aquela conta simples: olha, na Selic eu tenho ali, supondo, 2, 3, 4, 5%, e eu tenho esse fundo que me paga um dividend yield isento de imposto de renda, que é na casa do 8, do 9, do 10. Então, assim, a gente teve um fluxo, né, para essa parte de renda variável. Só que, né, o que era esperado também é que juros muito baixos e a questão do pós-Covid trouxesse inflação. Foi isso que aconteceu.
E aí o Banco Central brasileiro veio justamente nesse combate à inflação, e o principal instrumento de fazer isso dentro da política é justamente aumentando as taxas de juros. Já temos alguns meses, quase fazendo um ano, de Selic em 13,75, né? Nós estamos gravando esse episódio aqui em junho de 2023, então, desde agosto de 2022, a Selic já está no patamar atual, que é 13,75%. Agora, a expectativa é quando começa a cair, quando teremos cortes, né? Possivelmente, na reunião que se aproxima, ainda teremos uma manutenção, mas o mercado já precifica e já ajusta, a gente consegue ver isso nas curvas do DI futuro, uma possível queda da Selic para agosto, tá? Então, assim, a gente deve aqui, pensando em cenário macro, começar essa queda dos juros, justamente porque a inflação mostra, né, alguns sinais de já estar um pouco mais próxima da convergência da meta, tá? Então, esses últimos dados de inflação que a gente tem tido, seja IPCA, seja IGPM, alguns indexadores mesmo, corroboram, né, esse cenário de desinflação acontecendo, alguns núcleos, né, que são uma parte da inflação especificamente que a gente olha, segue ainda mais pressionados, mas a gente, em geral, está vendo um recuo da inflação no acumulado dos 12 meses. Isso tem uma influência para o corte de impostos do ano passado, corte dos impostos de combustíveis, de refinaria, então a gente vê aí, né, uma inflação cedendo e com isso os juros possivelmente deve começar esse cenário de queda. E aí, junto com isso, para a gente fechar o macro Brasil, depois de olharmos inflação e juros, a gente olha muito também atividade econômica e fiscal, né? Então, o fiscal é muito importante para o nosso país, e quando a gente pensa em atividade econômica, né, isso está muito influenciado ou está muito relacionado ao fiscal. A gente tem agora as discussões sobre a mesa do novo arcabouço fiscal. Então, a última versão desse projeto, né, do novo arcabouço fiscal, já foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Então, foi uma versão mais vista como positiva pelo mercado como um todo, né? Então, a gente tem a questão do controle de gastos públicos, de como que ele vai crescer em 2024, o arcabouço fiscal trata disso especificamente, então, a gente vai ter realmente esse projeto sendo caminhado, andando ao longo do tempo, e isso com a aprovação completa, com a implementação, isso pode ajudar também na percepção sobre o risco do Brasil e na percepção sobre a atividade econômica aqui como um todo. Então, essa diminuição desse risco de deterioração mais forte, né, na parte das contas públicas, isso pode sustentar um crescimento mais no curto prazo aqui no Brasil e, novamente, uma maior atratividade para o nosso país. Então, quando a gente vê os últimos dados que estão sendo publicados, a maior parte das casas, das assets, tem revisado as suas projeções de PIB para cima. O próprio relatório Focus de Mercado, né, que fica disponível toda segunda-feira, às 8h30, pelo Banco Central, ele já tem mostrado também esses números de PIB para cima. Então, basicamente, André e pessoal, quando eu falo e quando eu penso um pouco mais sobre cenário macroeconômico nacional, eu entendo que tem alguns pontos ainda para serem endereçados, mas, em geral, estamos num caminho que se mostra satisfatório, que se mostra interessante, e a gente não pode esquecer que o fluxo de dinheiro também, ele vem ou ele sai em termos comparativos. Então, quando a gente pensa em países emergentes, eu vejo um cenário muito otimista para o Brasil. Em geral, a gente brinca que não dá para ficar muito otimista no Brasil, que às vezes surgem alguns eventos inesperados, mas, em geral, quando eu olho para nível de preços, olho para todos esses pontos que a gente está conversando, em geral, eu vejo um cenário macroeconômico propenso para investimentos, propenso para que a gente estruture as carteiras, veja oportunidades, né, em mais de um segmento, não só na renda fixa, mas na própria parte da renda variável, a gente pode explorar isso melhor. Então, nesse momento, né, eu vejo que as coisas estão
relativamente bem encaminhadas e, de certa forma, entendo que o cenário macro do Brasil está mais positivo do que negativo. Então, eu acho que é um pouco disso tudo que é válido trazer nesse momento. Maravilha, é exatamente esse ponto que eu gostaria de trazer para os nossos seguidores, os nossos ouvintes, essa correlação existente entre nós, enquanto Brasil, China, como você bem colocou, que é um grande consumidor da nossa matéria-prima, das nossas commodities, os Estados Unidos, que é a grande potência, e é ele que direciona ali, apesar deles eles estarem bastante assustados, né, com essa inflação, é algo que eles não estão acostumados, diferentemente de nós, que já somos ali calejados, né, em relação à inflação, então sabemos exatamente como as coisas vão acontecer. Eu achei muito interessante que você pontuou muito bem, né? Eu também não, quando a taxa de juros foi a 2%, eu fiquei um pouco receosa, porque não está muito, estava muito condizente com o tempo ali, né? E é algo que a gente nunca tinha visto, é algo que era extremamente perigoso, porque, consequentemente, a inflação iria disparar como ela disparou, e aí teve que tomar medidas drásticas, né? E que vem aí concentrando, e alguns setores que são mais cíclicos, eles acabam sentindo mais, né? Principalmente o varejo. E claro que isso acaba também influenciando os fundos imobiliários, porque há inquilinos, né, desse segmento. Mas olha como tudo isso é interessante e é importante estarmos atentos. Olha como a taxa de juros, os ciclos econômicos e a inflação, elas são balizadores. Então, consequentemente, eles influenciam muito os investimentos. E como você bem pontuou também, para onde o fluxo de dinheiro vai? Siga o dinheiro e saberás realmente o que está acontecendo, né? Tem esse ditado, esse jargão no mercado, né, Sabrina? Mas você, no finalzinho ali, falou em relação a essa diversificação, renda fixa, renda variável, fazer esse equilíbrio, né, na sua carteira, justamente não só para estar protegido dessas fases econômicas, mas também aproveitar oportunidades de mercado. E justamente é sobre isso que eu gostaria de conversar contigo. Como diversificar nesses cenários? Legal. Eu acho que assim, todo investidor, ele chega no momento que ele olha com mais cuidado para essa questão da diversificação, e isso é realmente um ponto bastante importante. Muitas vezes a gente joga muito o olhar para o retorno, né? Então, vamos ranquear a lista dos fundos imobiliários com maior dividend yield e tomar as nossas decisões a partir disso. Muitas vezes o investidor tem esses vieses, acaba agindo muito mais focado no retorno, mas a gente nunca pode deixar o pilar do risco de fora. E quando a gente fala nessa minimização dos riscos, né? No final das contas, pessoal, todos aqui nós estamos buscando a mesma coisa, o máximo de retorno com o mínimo de risco. E para a gente conseguir combinar esses dois pontos, a diversificação é uma ferramenta extremamente eficiente. Então, é um ponto que tem que estar no radar de todo e qualquer investidor, justamente essa importância da diversificação. E aí a gente vem nessa questão, né? Como diversificar nesse cenário que a gente acabou de desenhar aqui atrás? Um ponto importante, é até um pouco clichê, mas é sempre válido retomar isso, é a atenção ao perfil investidor. Porque quando eu falo de diversificação, a gente pode falar em termos de classes, então, por exemplo, a renda fixa internacional está interessante, ou a renda variável local está interessante, ou tal segmento tem um pouco mais de risco. Então, são pontos para a gente pensar, mas na diversificação, a dosagem desses segmentos vai se dar de forma diferente de acordo com cada perfil investidor. Então, não existe, né, uma classificação única. Em geral, aqui eu gosto de uma abordagem de 3 ou 4 perfis, então, conservador, moderado, um arrojado e um agressivo. Então, naturalmente, esses perfis terão doses diferentes de diversificação. Um perfil que é um pouco mais conservador,
ele vai ter menos espaço, de certa forma, para diversificar em termos de quantidade de produtos, especialmente em termos de segmentos, mas a diversificação também tem que estar presente ali para esse investidor. Quando a gente já vai para um perfil mais arrojado, um perfil mais agressivo, nesse perfil realmente a gente consegue explorar praticamente tudo que tem no mercado financeiro. Então, eu consigo, por exemplo, pegar parte de bolsa chinesa se eu achar que é interessante, que é algo que realmente não comportaria quando a gente pensa num perfil mais conservador. Então, um primeiro ponto para quem está nos acompanhando e preocupados, né, e de forma correta com esse processo de diversificação é tenha clareza do seu perfil investidor. E aqui eu lembro que perfil investidor não é só a tolerância a risco, é a capacidade também de tomar riscos. Pode ser que você pense assim, não, tudo bem, os fundos imobiliários passaram por um momento de queda, eu sei que meu foco talvez seja mais pelo longo prazo, então tá tudo bem, eu tenho essa tolerância ao risco, à volatilidade. Mas é preciso que o investidor entenda também se ele tem capacidade de suportar esse risco. Essa capacidade está relacionada mais com a sua estrutura de vida, com a sua estrutura financeira, se você realmente pode deixar esse capital para longo prazo, se já tem uma reserva ali mais garantida, se tem dependente, se tem realmente, né, um cenário de entrada de recursos mais estável. Então, aqui só um parênteses, né? Lembrem-se que quando a gente fala de perfil investidor, nós estamos falando de capacidade, mais tolerância em assumir esses riscos. E aí, como diversificar nesse cenário? Aqui é interessante a gente materializar o que nós conversamos de cenário macro em recomendações. E quando a gente pensa nas recomendações, na diversificação, pessoal, a gente precisa entender que uma carteira não é simplesmente somar ativos individualmente, que existe justamente a correlação entre esses ativos. O investidor, por vezes, ele pensa, gostei dessa ação que eu estudei, vou colocar na carteira. Gostei desse fundo imobiliário que eu estudei, vou colocar na carteira. Mas qual a relação entre essa ação e esse fundo imobiliário? Como que eles se movimentam em conjunto ou de forma separada? Então, no processo de diversificação, é importante que vocês entendam que há uma metodologia de seleção de portfólio que a gente vai justamente considerar essas correlações, o que a gente tem de relação entre as classes. Uma das correlações, acho que mais conhecidas no mercado é de Selic e dólar. Em geral, a gente tem quando o dólar cai, a Selic sobe, quando a Selic sobe, os juros caem, né? O dólar cai. Então, não quer dizer que seja uma relação de causalidade, um aconteceu, vai causar o outro, mas é uma relação que a gente tem no mercado. Então, muitas vezes, se a gente tem um cenário, né, que está com um pouco mais de dificuldade para o local, a gente pode se valer do internacional. Então, isso tudo se dá porque na metodologia de seleção de portfólio, a gente considerou essa questão das correlações. Então, um recado importante aqui para quem nos acompanha é: vai diversificar? Pense nas correlações. Diversificar não é comprar vários ativos e chamar isso de portfólio, chamar isso de carteira. Isso você está dividindo o seu capital. A diversificação pressupõe que você está avaliando outras questões como a própria questão da correlação, que é realmente muito importante. E nesse sentido, pessoal, quando o investidor está montando uma carteira, é importante que ele diferencie uma alocação estratégica de uma alocação tática. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente está falando de uma alocação estratégica, eu estou falando da divisão percentual entre as classes de ativos para cada um daqueles perfis de investidores. Então, é como se a gente olhasse e falasse assim: olha, seu perfil, vamos colocar 40% em multimercado, 10% em pré-fixado, 15% em inflação, mais 12% em renda fixa internacional. Então, esse é meu estratégico. É como se fosse o que está por trás da minha carteira, o esqueleto ali da minha carteira. Mas pode acontecer em alguns momentos da gente ter uma visão mais ou menos positiva para algumas classes. E aí não quer dizer que nesse momento, não, agora a Selic está alta,
o dividend yield dos fundos imobiliários está mais baixo que a nossa taxa básica de juros, então eu vou vender todos os meus fundos imobiliários. Não é assim que funciona. Na alocação estratégica, você tem uma parcela de fundos imobiliários. Na alocação tática, você pode ir ajustando conforme o que está acontecendo naquele momento, onde que vai o seu novo capital. Se faz sentido você aportar mais nos fundos imobiliários, por exemplo, ou se faz sentido na alocação tática, de acordo com o cenário macroeconômico local e internacional, fazer ajustes ali nas suas alocações e definir para onde que você vai colocar em cada uma dessas classes de ativos. Então, recapitulando o que a gente conversou até esse momento, tenha clareza do seu perfil investidor, tenha uma alocação estratégica, que é uma alocação macro, de certa forma, mas saiba que tem a flexibilidade do tático. Nessa questão da flexibilidade do tático, você vai ver que em alguns momentos algumas classes se tornam mais interessantes, como por exemplo a classe de inflação, outras classes se tornam menos interessantes, como por exemplo a classe de juros pré-fixados. Então você pode ir combinando visões neutras, acima do neutro, abaixo do neutro, quando você vai nesse processo de diversificação. E aí, nesse sentido, pessoal, quando a gente pensa na pergunta, né, como diversificar nesse cenário? Você já tendo essa alocação macro, você vai partir justamente para a escolha dos produtos que vão preencher essas caixinhas. Então, você tem uma caixinha de inflação. Você sabe, por exemplo, que os fundos imobiliários são ativos interessantes quando a gente pensa justamente em compor essa caixinha da inflação. E aí eu vou para o micro. Eu vou para aquela resposta que a gente estava buscando lá atrás de qual fundo imobiliário eu aplico, né? Então, assim, eu já tive todo esse arcabouço antes até chegar nesse momento. Então, nesse processo, novamente, de diversificação, eu acho que é importante buscar preenchendo essas caixinhas. Essas caixinhas, elas vão ser direcionadas de acordo com o cenário. Então, por exemplo, a gente entende agora que com juros altos, a gente tem boas oportunidades na renda fixa, especialmente na renda fixa mais longa, para a gente realmente aumentar a duration, a duração da nossa carteira. Eu consigo no mercado agora papéis IPCA mais X%, que se eu carregar esse papel até o vencimento, eu vou ter um crescimento de patrimônio representativo e muitas vezes com um risco que não é tão elevado. É diferente, por exemplo, da gente pensar em fazer uma alocação, talvez em renda variável na Europa, que ainda tem uma série de coisas para serem resolvidas por lá, que os juros ainda está subindo, então talvez não seja o momento mais interessante, tá? Então, acho que o recado nesse ponto da diversificação, além de conhecer o perfil dessa alocação estratégica e da alocação tática, é no processo de diversificação, nunca ignore as correlações, sempre pense como um ativo se comporta na presença do outro, como que uma carteira, né, é influenciada em cada uma das suas partes por choques. Então, a gente teve um choque de aumento de juros. Essa parte da carteira responde como? Essa outra parte da carteira responde de que outra forma? Então, a gente ter isso no nosso radar, na nossa esteira aí de construção da carteira é bastante importante. E diversifiquem, gente, assim, tem, né, a frase clássica de não colocar todos os ovos na mesma cesta, e essa diversificação, ela precisa pegar segmentos e setores diferentes, né? Então, eu comprei 20 ações, eu tenho uma diversificação ali dentro, que eu posso ter comprado varejo, construção civil, financeiro, commodities, mas ainda eu estou exposto ao risco de Bolsa Brasil. Então, diversifiquem em termos de ativos especificamente, mas diversifiquem também em termos de segmentos, tá? Então, eu acho que esse é um recado importante de que a diversificação precisa acontecer nesse cenário, num cenário que ainda existem incertezas, ela cria ainda maior importância, mas em qualquer momento a diversificação é bem-vinda e a gente vai ajustando o tático conforme o macroeconômico. Acho que é um pouco disso, Andréia. Eu diria mais, eu diria 2 pontos que eu gostaria de tratar. Primeiro, a importância desse autoconhecimento quando você vem e traz em relação ao perfil, como você pontuou.
A questão de que não é só no que eu vou alocar, mas a minha tolerância ao risco, o que nós chamamos de o teste do travesseiro, como é que você se sente confortável ou não confortável em ter aqueles ativos ali dentro compondo o seu portfólio. E eu também gostaria de pontuar a questão que você colocou, que é em relação à diferença de diversificar e pulverizar. Que eu acho que isso é muito interessante pontuar para o pessoal, para eles entenderem que, às vezes, eles querem colocar, como você pontuou, um monte de ativo na carteira, não faz essa correlação e acaba pulverizando em vez de diversificando. Gostaria que você, falasse um pouquinho a respeito também. E nesse ponto é interessante porque pulverizar dá trabalho, gente, porque você vai colocando um monte de ativo ali na sua carteira, chega um momento que você não consegue mais acompanhar. A gente sabe que a maior parte das pessoas não vive de investimentos, né? Os investimentos são potencializadores da receita que é gerada através do trabalho principal delas. Então, quando você só pulveriza, ou seja, só vai comprando ativos sem avaliar a correlação, pode ser que, de certa forma, você, entre aspas, aqui dê sorte de também estar diversificando, mas é realmente relevante saber que quantidade de ativos não implica em diversificação. Que você pode só realmente estar aumentando o seu trabalho ali, né, de ter mais um ativo na carteira, que aí você vai te demandar mais de acompanhamento, de tempo especificamente, sem necessariamente que esse ativo acabe contribuindo para uma diversificação. Em geral, a gente sabe que a gente está diversificando e não pulverizando no momento que, ao acrescentar esse ativo dentro do meu portfólio, dentro da minha carteira, eu tenho uma melhora na expectativa de retorno e uma diminuição na expectativa do risco. Tá? Então, o ativo que eu adiciono, ele contribui para melhorar o retorno e para melhorar o nível de risco, em geral, diminuindo esse risco. Então, muito cuidado com isso, né? Esse ponto super relevante que a Andrea trouxe para a gente da pulverização versus a diversificação. Pensem nisso, que quando a gente pulveriza, no primeiro momento pode parecer mais fácil, porque é só comprar outros ativos, mas isso significa trabalho adicional para a sua gestão de carteiras e que muitas vezes não está cumprindo o papel principal, que é justamente melhorar essa relação entre risco e retorno. Exatamente, é um ponto chave que você trouxe, Sabrina, acompanhamento. Então tenha na sua carteira aqueles ativos que você consegue acompanhar, que vão te trazer essa tranquilidade, que você entende os fundamentos ali por trás, qual o benefício e o resultado que se realmente está trazendo, se tudo aquilo que te fez colocar na carteira está de fato acontecendo. E outro ponto também que é interessante, quando você falou em termos táticos e estratégicos, não é só a realocação dos ativos, né, e montagem da carteira, mas é também se você vai ter aquele ativo, qual o objetivo que você tem? É para ganho de capital? É para renda passiva? É para crescimento? O que realmente tem ali para compor aquela carteira, né, Sabrina? E esse ponto é bem importante, porque quando eu coloco um ativo na carteira, eu preciso saber o que esperar dele. Porque não adianta, pessoal, eu colocar, por exemplo, uma ação do varejo, Magazine Luiza, Renner, Via e qualquer outra, isso são dividendos, porque são empresas focadas em crescimento, que a maior parte, né, dos seus lucros são reinvestidos na própria operação para justamente gerar esse crescimento. Então, não são empresas pagadoras de dividendos. Da mesma forma que também eu não vou colocar na carteira uma empresa, talvez que esteja ali no IDIV, no índice de dividendos, que já é consolidada como pagadora de dividendos, isso tem uma valorização muito grande na cota, porque justamente o lucro ali no final está sendo distribuído e não reinvestido na própria empresa. Saber o que esperar evita uma série de frustrações. E é preciso que a gente entenda isso, na parte especificamente também dos fundos imobiliários, que quando eu coloco um fundo com dividend yield elevado, eu preciso pensar a que custo esse dividend yield está elevado. Então,
qual que é o risco que eu estou trazendo aqui para minha carteira? Será que se a gente tiver, por exemplo, um evento de crédito forte, isso não interferiria nesse fundo imobiliário? Então, isso é bastante importante mesmo, ter essa noção de que quando eu penso, né, na diversificação e na seleção dos ativos, eu preciso ter em mente o que esperar, né? Então, acho que assim, esse ponto que você trouxe é muito relevante para o investidor ter em mente mesmo. Exatamente. E, eh, agora vamos falar mais nos fundos imobiliários, né. Você trouxe ali um panorama, né, do cenário macroeconômico nacional, mas vamos falar hoje, né, como é que você tem visto essa influência nos fundos imobiliários, né, para o pessoal poder ponderar a respeito, né. Por que que a taxa de Certo. juros futura é a que realmente baliza ali os fundos imobiliários e não a de curto prazo, como a maioria acaba pensando. E com essas mudanças que ocorrem a cada 45 dias com a reunião do Copom, o mercado já precificou, porque ele está vendo uma curva mais longa a respeito. Fala um pouquinho sobre, Uhum. Sabrina. Legal, legal, isso é muito importante. A gente tem o IFIX, né, o principal índice dos fundos de investimentos imobiliários. Se a gente pega, por exemplo, o mês de maio, o IFIX subiu mais de 5%. O que que eu quero trazer com isso para vocês, pessoal? Que o mercado, ele precifica expectativas. Ele não precifica necessariamente só depois que o fato acontece. Então, eu não preciso esperar que o Copom bata o martelo e fale, olha, vamos começar e reduzimos já a Selic de 13,75 para 13,25, por exemplo. O mercado não espera que isso aconteça para que ele reaja. Então, já existem coisas que a expectativa do fato já faz preço. Então, quando a gente vê, por exemplo, o mês de maio, né, que foi um mês de ganhos em geral para muitos fundos imobiliários, com a própria performance do IFIX subindo mais de 5%, isso acontece porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, o mercado está captando expectativas. Aqui a gente tem esse ponto que é bastante relevante da escolha, né, dos fundos imobiliários e até saber o que esperar deles, porque eu ainda vejo muita confusão nesse sentido, no ponto de, ah, não, agora o dividend yield está abaixo de um CDI, né? Então, de qualquer fundo indexado a pós-fixado ou a Selic, enfim. Então, fica menos atrativo os fundos imobiliários, isso acaba acontecendo, mas não necessariamente deveria ser assim, porque um recurso que está no pós-fixado, ele tem um papel específico dentro da sua carteira, que em geral vai ser um papel diferente da sua parcela de fundos imobiliários. Então, saber novamente o que esperar e por que você está fazendo cada um daqueles investimentos, daquelas alocações, é bastante importante. Quando a gente olha para o cenário específico de fundos imobiliários, acho que um dos principais drivers que a gente tem mesmo, dos principais pontos que fazem preço, é a expectativa acerca dos juros futuros. E aqui, novamente, tem muito, e principalmente de curva de juros no Brasil, e aí essa curva, a gente olha curva curta, curva média, curva longa, vários vértices, e olhamos também a questão das curvas no próprio exterior, né? Como que está a expectativa lá fora. O que a gente tem visto nos últimos períodos é um fechamento de curva, ou seja, os prêmios que a gente tinha, principalmente na renda fixa, eles estão se tornando menores. Ainda em patamares elevados em termos históricos do que a gente tem visto nos últimos períodos, mas em termos menores do que já foi um cenário recente. Então, é como se, ao olhar a curva de juros fechando, a gente tem um pouco menos de atratividade na renda fixa, isso pode sim acabar beneficiando o cenário de fundos imobiliários. Então, um ponto que é muito relevante para todo investidor é entender essa correlação entre expectativa da curva de juros e as aplicações em fundos imobiliários. Aqui a gente pode olhar e destrinchar um pouco mais, porque quando a gente pensa nessa questão dos fundos imobiliários, é um universo muito grande, né? Então, é como se a gente falasse assim, olha, como que o cenário macro influencia ações? Mas quais ações, né? Como o André trouxe para a gente, o varejo, ele é de forma diferente
do setor de construção civil, do setor de bens industriais e vários outros. Nos fundos imobiliários, a gente tem também que explorar um pouco mais a fundo do que a gente está falando especificamente. Então, a gente viu, por exemplo, nos momentos recentes, depois de quedas mais acentuadas nos fundos imobiliários, o mercado voltando a comprar algumas cotas de fundos, como, por exemplo, STR 11, DEVA 11, DSLH 11, alguns fundos que acabaram fechando o mês de maio com altas, né, muitas vezes até de 2 dígitos, recuperando parte das perdas que eles já tiveram e sentiram no passado. A gente tem tido também alguns fatos mais específicos, como, por exemplo, algumas decisões judiciais em favor dos fundos, que acabou ajudando no desempenho, né? Essa questão dos credores, dos CRIs, que estão ali dentro da carteira dos fundos imobiliários, né? Não precisarem devolver o fluxo de recebíveis, eles poderão executar garantias previstas nos termos de securitização. Então, aqui eu quero ilustrar que existem fatos mais específicos que acabam potencializando esse mercado e existem alguns fatos mais macro que ajudam como se fosse como um todo mesmo, né? Fundos imobiliários, pessoal, a gente, durante um tempo, ficou muito com uma interrogação como alguns segmentos iriam responder. Então, quando a gente olha, por exemplo, o segmento de galpões, né, shopping center, lajes corporativas, fundos mais focados na parte financeira, a gente vai vendo que existem diferenciações. Quando a gente olha os fundos de tijolo, em geral, tem alguns fundos que ainda estão, alguns segmentos que ainda estão mais descontados em relação ao valor patrimonial. As lajes corporativas é um desses principais segmentos que segue com desconto. Aqui, gente, no passado, a gente discutiu muito a questão do home office, né? Como que ela ia impactar as lajes corporativas, se esse é um modelo que viria para ficar, e como que ficaria essa questão, né, do inquilinato, dos aluguéis envolvidos nesse processo como um todo. A gente vê que o setor, por exemplo, ele vem se recuperando ainda desses piores momentos que ele já teve no passado. Essa questão do home office hoje já é um pouco mais pacificada, né, nessa influência das lajes corporativas. A gente percebe que a maior parte das empresas já definiu ali qual que vai ser esse fluxo de trabalho, então isso já está um pouco mais consolidado, acaba influenciando de forma diferente mesmo, mas eu acho que assim, o que pode já ficar no radar do investidor nesse momento de como esse cenário influencia os fundos imobiliários e como que a gente vê, né, de uma maneira geral, esse segmento, é como se eu pudesse colocar que o pior já passou, tá? No sentido da gente ter mais esse questionamento de juros está muito alto, não vale a pena os fundos imobiliários, incertezas de partes mais específicas mesmo. Nessa questão, pessoal, do custo do dinheiro, porque gente fala de Selic, no fim das contas, nós estamos falando de quanto custa o dinheiro, né? O dinheiro está mais caro quando a Selic está mais elevada. Então, nessa questão do custo do dinheiro, a gente tem também alguns fundos que acabam sentindo um pouco mais o cenário de juros alto. Então, o que eu quero dizer aqui é que não é nem só a relação de para onde o dinheiro vai, se ele vai sair de fundo imobiliário e ir para renda fixa, mas é também a própria disponibilidade, né, do crédito, de momentos realmente de fomento, né, dos fundos imobiliários. Então, eu acho que esse é um ponto interessante da gente pensar também, que os juros influencia não só como taxa em si, mas também na disponibilidade de recursos. Então, a gente, em geral, eu coloco que eu tenho uma visão olhando para frente, otimista para o mercado imobiliário, tanto para médio quanto para longo prazo. Entendo que no curto prazo, né, vários ativos ainda devem seguir sentindo impacto ali nas suas cotas, tendo, né, o valor do dividend yield aumentado quase que artificialmente, né? Então a gente estava até conversando um pouco isso, quando a gente olha o dividend yield, na composição do índice do indicador, a gente tem o preço da cota. Então, se a cota fica muito cara ou fica muito barata, isso influencia diretamente no número que vocês veem em tela. Mas, em geral, né, mesmo considerando o atual patamar da taxa de juros, aqui no Brasil mesmo, como a gente está conversando, já discutiu uma queda
é um patamar elevado. Em geral, né, eu avalio que os fundos imobiliários continuarão com uma boa relação entre risco e retorno em comparação a outras classes de ativos, então vejo sim que temos oportunidades aqui. É claro que algumas incertezas seguem, né? A gente tem incertezas do campo político, a gente tem incertezas dos riscos fiscais ainda do Brasil. Volta e meia vem aquela discussão novamente da tributação, dos dividendos, dos fundos imobiliários, se isso vai continuar isento, se não vai. Então, é claro que a gente não ignora esses riscos, eles seguem no radar, né? Então, a gente precisa entender que isso pode trazer uma volatilidade mais no curto prazo também, mas eu entendo que para médio e longo prazo é um cenário bastante positivo, que o investidor ele precisa entender isso que a gente estava conversando. Qual é o papel de um fundo imobiliário, dessa parcela dentro da minha carteira? Eu estou estruturando uma carteira para receber renda, então talvez seja o ativo mais interessante que a gente tem nesse sentido, né? Então, esse ponto de saber o que esperar. É uma carteira de construção de patrimônio, então aí eu preciso olhar, né, de uma forma diferente para esse segmento. É muito importante realmente a gente acompanhar o movimento da curva, especialmente da curva longa de juros, isso vem ditando muito o ritmo do mercado, mas realmente assim, eu não posso deixar de trazer que a minha visão é positiva, que entendo que tem ótimos fundos descontados ainda sendo negociados, né, com a relação de preço sobre valor patrimonial aí abaixo de patamares que a gente entende que são possíveis, que são esperados, né, dada a própria estruturação dos fundos, os ativos que tem ali na carteira, a forma como eles são geridos. Então, vejo que temos muitas oportunidades. Alguns setores mais, alguns setores menos. Então, quando a gente olha ativos financeiros, é diferente dos fundos, né, dos FOFs, é diferente de shopping, de escritórios, logística, industrial, varejo. Então, eu acho que dá para a gente diversificar nesse sentido, ter realmente alguns fundos mais interessantes nesse momento, mas, assim, em geral, não posso deixar de colocar que vejo um cenário positivo para os fundos imobiliários, tanto para quem já tem, para quem está começando agora, para quem deseja aumentar as posições. Então, é um setor que eu gosto e que contribui muito nesse processo que a gente está conversando tanto, do processo de diversificação. Exatamente. É um ativo que vem crescendo, vem evoluindo, né, vem se transformando. Nós temos aí mais de 400 fundos aí listados. Então é uma crescente de investidores, mas é como você bem pontuou, né, é importante estar observando, essa parte macroeconômica e como ele influencia em cada ativo, em cada segmento, e como eu vou compor a minha carteira para que ela fique, mais próximo de um equilíbrio, claro que o equilíbrio não vai ter, né. Nós estamos no Brasil, uma fala pode mexer com todo o mercado, mas, é importante você estar fazendo essa observação. Note que antes da pandemia, o segmento de shopping era o máximo que existia, é aquele mais resiliente possível. Veio uma pandemia, olha o que aconteceu, foi o mais impactado, juntamente com o shopping e Lages. Lages ainda, apesar de essa questão do home office já está começando a ficar mais palpável no que realmente vai acontecer, ainda está sentindo, então é um segmento que tem potencial, mas ainda não se firmou pós-pandemia, então a gente ainda precisa ir acompanhando, claro que as regiões primes foram as primeiras, né, a voltarem, tem as outras regiões, quem vai despontar, quem não vai despontar, o que vai acontecer, o galpões logístico, que foi o boom, né, e antes era considerado meio que patinho feio, que a gente não sabia realmente o que ia acontecer, veio a pandemia, mostrou-se extremamente resiliente, mas agora como é que vai ser esse pós-pandemia? Então, tudo isso é muito importante estar ali ponderando. FIIs de papéis que tomaram dívidas, né, através do certificado de recebíveis imobiliários, a uma taxa de 2%, hoje a 13,75%.
as pessoas, os investidores, eles ficam muito felizes, muito contentes, os olhinhos brilhando. Ah, nossa, é 3,75 mais alguma coisa, ou a inflação mais alguma coisa. Cuidado, tem uma ponta devedora que não necessariamente vai suportar, ou por quanto tempo vai suportar essa dívida. Então, tem que fazer essa ponderação e justamente voltamos ao ponto inicial, acompanhamento. Ver o que esse gestor está fazendo, o que ele está trabalhando a respeito em relação aos fundos imobiliários e fique atento às movimentações macroeconômicas, que elas vão lhe nortear a respeito do que pode vir, já que o mercado, como a Sabrina bem pontuou, ele já precifica a expectativa e não só a realidade. Mais uma vez, Sabrina, Exato. gostaria muitíssimo de te agradecer, é um prazer estar conversando contigo. Se deixar, a gente fica horas e horas aqui proseando com vocês, trazendo aí, pautando situações, cenários, enfim, em termos de investimento, é algo que gostamos bastante, né, Sabrina? E gostaria que você deixasse suas considerações finais e, mais uma vez, aí faça o merchan das suas mídias sociais e tudo que você tem direito. Ótimo, pessoal. Obrigada, Andréia, pelo papo, pelo convite. Eu acho que aqui de recado final, pessoal, a gente trouxe ao longo dessa conversa alguns pilares que são bastante importantes nesse processo de sucesso nos investimentos, seja qualquer segmento que a gente esteja falando. Eu acho que a parte do autoconhecimento é fundamental, da gente entender que por mais que a gente tente ser racional nas decisões de investimentos, as finanças comportamentais, né, a parte de psicologia financeira tem um papel bastante importante, então conheça, né, como é você como investidor, como você se comporta, né, diante de várias situações. Aqui eu deixo um ponto de atenção também, que é a questão do foco no longo prazo, tá? Isso não quer dizer, gente, que a gente não precise acompanhar ou até mesmo reagir ao que acontece no curto prazo, mas muitas vezes a gente fica muito inflamado por algumas situações momentâneas de curto prazo, que no longo prazo pouco, né, farão preço. Então, tenham cuidado e tenham atenção nesse sentido também, desse balanço entre as decisões que são tomadas hoje, no curto prazo, mas como elas impactam ao longo do tempo. Tenho muito isso em mente, que o mercado, ele olha expectativas, tá? E, em geral, como eu disse para vocês, eu entendo que nós temos muitas oportunidades de investimentos, acho que o cenário é bastante propício. Novamente, alguns segmentos com mais risco, outros com menor risco, mas eu entendo que, assim, o Brasil está num momento bem posicionado em relação aos seus pares, a outros emergentes, que nós temos pontos muito positivos, até quando a gente compara, né, com outros mercados mais desenvolvidos. Então, não tenham medo, né, de iniciar, seguir e aumentar as posições, os investimentos nesse momento. É um ganho, né, que a gente tem quando a gente compra nesses momentos de incerteza também, conseguimos boas possibilidades. Então, eu acho que é um cenário positivo e um cenário que sempre deve caminhar com conhecimento. E até nesse sentido, então, né, eu estou todos os dias, especialmente através do Instagram, do arroba Mercado Financeiro, né? Então, Instagram um arroba bem fácil aí de vocês me encontrarem. Então, estou por lá todos os dias, dividindo mais conhecimento, né? Conversando e entendendo as situações de vocês, falando sobre cenário macroeconômico. Então, fica o convite para vocês me acompanharem, principalmente por lá. E qualquer dúvida, né, qualquer ponderação, vocês fiquem à vontade também para entrarem em contato comigo. E agradeço, né, esse tempo que a gente passou aqui em conjunto. Espero que vocês tenham gostado do episódio. E, novamente, Andréia, muito obrigada. É uma felicidade estar aqui no Café com Fundos Imobiliários e fico à disposição para a gente ter outras conversas também. Mais uma vez, eu que agradeço. Sigam aí o arroba Mercado Financeiro, um conteúdo excepcional, muito interessante. Ela sempre responde as caixinhas de perguntas, estou sempre acompanhando seus stories ali. E já faço o convite, Sabrina, para uma próxima conversa falarmos sobre finanças comportamentais. Acho que vai ser um bom tema para Excelente trazer aqui papo. também. Sim, Tem, rende muito, vamos falar, rende com muito. certeza.
rende muito. Pessoal, obrigada, Sabrina, muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Sabrina. Tchau, pessoal, até mais. Tchau, Andréia, obrigada. Obrigada.